Minha diretoria deu Vascão em São Januário, num belíssimo São Januário, num gigantesco São Januário, que não é gigante, mas que tem na sua torcida, sem dúvida nenhuma, disparado o melhor, para não dizer o único representante legítimo do que é o Vasco da Gama e sua grandeza. Os jogadores do Vasco hoje são de medianos para baixo, e o Vasco precisa lembrar, antes do jogo, para o Fortaleza, que ele é o favorito, porque ele é o Vasco e o Fortaleza é o Fortaleza, com todo o respeito por melhor momento que vive o Fortaleza. O Vasco tem que saber que em São Januário ele tem que se impor. Os jogadores do Vasco hoje deixaram claro mais uma vez que eles não são capazes de entender isso. E mais uma vez, o time... Eu não vou fazer aqui oba-oba para o time do Vasco que jogou uma partida ruim de novo, tá? E para um time do Vasco que virou o jogo, sim, mas também depois entregou a rapadura. Então, assim, se o Vasco perde nos pênaltis, a gente já tá todo mundo aqui batendo pra caralho no time do Vasco. Então não vamos pegar, porque o último pênalti lá o goleiro pegou, fazer de um escândalo e tal. Quem tem que ser exaltado é a torcida do Vasco. Esses caras foram pica. Se alguém entendeu essa semana que, ó, esse jogo aqui é jogo pra entrar e soprar a bola pro gol, e foda-se, não me interessa. Todo mundo já foi num jogo desse na vida, né? Você vai pro estádio e fala assim, meu irmão, eu não sei como, mas hoje nós vamos ter que ganhar. Se tiver que entrar em campo, a gente entra, eu não sei, mas nós vamos ganhar o jogo hoje. A torcida do Vasco entrou nesse espírito hoje, entendeu. Os jogadores do Vasco, eu acho que também entenderam, mas eles não conseguem. Desculpa, mas é o terceiro ano seguido que eu faço a mesma crítica ao Vasco. E nada muda. É o terceiro ano consecutivo que quando o Vasco tem que jogar um jogo onde ele é favorito em São Januário, lotado, com tudo a seu favor, os jogadores do Vasco não conseguem controlar o jogo. Cara, isso é mental, isso é psicológico. Isso não é uma questão técnica. Isso não é uma questão tática. Não existe isso. Aquilo é completamente psicológico. Por pior que seja o time do Vasco, eu nem acho que é tão ruim quanto as pessoas acham, o Vasco tem que ter a posse de bola e o controle do jogo contra o Fortaleza em casa. O Fortaleza não é um bicho-papão. É um bom time, mas não é um bicho-papão. Não estamos falando do Manchester City, nós estamos falando do Fortaleza. Estádio cheio, pressão. Quem tem que estar assustado é o Fortaleza. E quem joga esse tipo de jogo assustado é o Vasco. Sampaio Correia, entre tantos outros dos últimos anos, que o Vasco se caga todo quando ele tem que jogar em São Januário lotado. Ainda assim, a torcida do Vasco vai lá e faz daquilo lá um inferno, que é pra tentar dizer pro adversário assim, ó, meus jogadores estão cagados, mas nós não estamos. É mais ou menos isso que a torcida do Vasco diz o jogo inteiro pro adversário. Eles estão tudo cagados, mas eu não tô. E aí, pra nossa surpresa, o jogador, um dos mais experientes do Vasco, foi quem acabou sentindo o jogo e jogando uma péssima partida, que foi o Maicon. Não é comum, o Maicon, bom zagueiro, dificilmente faz partidas como a de hoje, e hoje errou tudo. E acabou proporcionando ali pro Fortaleza a possibilidade não só de abrir o placar, como também participando de outras jogadas ali que acabaram prejudicando o Vasco. Agora, alguns pontos. Primeiro, a escalação do Vasco não é essa, irmão. Pode trocar, muda essa merda, não vai rolar. Não vai rolar com esse time. Não vai rolar, tá? Então, tá indo buscar o Coutinho, tá indo buscar uns outros dois jogadores que eu sei que o Vasco tá negociando, jogadores de alto padrão. Se vai vingar, não vai, se vai jogar, se vai ser contratado, não vai, não sei. Mas o Vasco tá tentando. Pode ser que amanhã venha uma liminar, devolva para 777, caia tudo, inclusive o Coutinho. Então, o Vasco vive uma situação dramática política, porque as decisões podem ser tomadas e anuladas. Então, é muito difícil. Eu, se fosse jogador, eu pensaria muito de vir pro Vasco num momento desse. Eu posso ser contratado e meu contrato ser anulado, por exemplo, né? A gente não pode duvidar de nada no Brasil. Então, o Vasco tá tentando, e se o Vasco contratar 2 ou 3 jogadores que sejam titulares, absolutos, indiscutíveis e tal, o Vasco muda de patamar, vai lá para quinto no Campeonato Brasileiro. O time do Vasco como base não é ruim. Só que ele não tem nenhuma cereja no bolo. É um bolo de chocolate puro que não tem nem a porra numa cobertura. Ah, porque o Verratti. Cara, o Verratti é um jogador dentro da área pra botar a bola pra dentro do gol. Isso ele sabe fazer muito bem. Só que quando a bola sai da área e o Verratti domina a bola, meu irmão, é o Tuta dominando a bola. Ele não sabe fazer, ele não é veloz, ele não é habilidoso, ele é forte, ele protege. Quando o Verratti abre, cai pra uma ponta ou pra outra, num contra-ataque, numa jogada qualquer, e a bola vai pra ele, invariavelmente o Vasco perde a bola. Por quê? Porque não é a característica dele. É um jogador que ele tem uma função. Você não pode jogar nas costas desse jogador que tem uma função a responsabilidade de mudar o jogo. Ele não muda o jogo, ele finaliza. Quem muda o jogo são jogadores atrás, como o Pai hoje que deu um passe pro Pitão. Os laterais do Vasco, inclusive o reserva que entrou, que é o Puma, fez a jogada dos lances da virada do Vasco. Então, claramente falta armação no Vasco. Claramente, a bola não chega, a bola chega toda errada. Não tem triangulação, não tem nada disso, entendeu? Então, naturalmente, o Vasco vai sentir essa dificuldade e, portanto, vai ter vários jogos que o Vasco vai sentir essa pressão, essa dificuldade técnica de não ter os jogadores e precisa parar de sentir a pressão de jogar em casa, onde é para ser a força dele, não para ser o problema dele. Tem sido a força, né? Então, infelizmente, tem sido a força e o Vasco precisa corrigir isso urgentemente. Dito isso, que mais nós podemos falar sobre o jogo? O pênalti. Porque não foi pênalti. Cara, olha só, tem 2 tipos de lance para você marcar pênalti. Uma não teve a intenção, mas a bola bateu no braço.
Esse tipo de pênalti, se a bola tocar em algum lugar do corpo do jogador antes de tocar no braço, não é pênalti. Mas no caso, ele teve a intenção. Esse é o ponto. Foi pênalti. Porque não é porque bateu no braço. A gente tá meio que padronizando a regra. Não é assim. Se eu fizer assim com a mão para esticar a bola bater no meu peito e no meu braço, não é pênalti. É pênalti. Não é pênalti se eu não tiver a intenção e a bola bater no meu corpo antes. Aí não é pênalti. Ele abriu o braço para ampliar o movimento do corpo dele. Então é pênalti. Mesmo que bata no peito antes. Porque ele abriu o braço com essa intenção. E aí ele usou, né, desse espaço que ele abriu para que a bola parasse no meio. Pênalti claríssimo. A gente está discutindo a possibilidade da não intenção. Mas nesse lance houve intenção. Então é pênalti. Não importa se bateu antes ou não. Entendeu? Não é que a bola escorreu no peito dele e sem querer foi no braço. Não, ele pôs o braço para a bola escorrer no peito dele e parar no braço dele. Então foi pênalti. Tá? E, cara, o restante do jogo, assim, um Vasco desesperador, que hoje o torcedor do Vasco pode olhar pro time dele tranquilamente e falar, pô, tô classificado na Copa do Brasil, salvou o ano por enquanto? É isso. É isso, o Vasco salvou a única coisa que ele tem no ano. Vai ganhar a Copa do Brasil, sei lá, a gente não sabe, mata-mata, pode chegar reforço e tal. Mas assim, hoje o Vasco tinha que ficar vivo, né? E o Vasco conseguiu ficar vivo, nem ele sabe explicar como. Então, quem ficou vivo hoje foi a torcida do Vasco, a camisa do Vasco, o ambiente de São Januário, a grandeza, a força toda que a torcida deu e colocou ali naquele ambiente. Porque tirando isso, não dá para aproveitar quase nada. O Vasco fez um péssimo primeiro tempo, não jogou bola no segundo tempo, teve lances isolados. Agora, futebol, o Fortaleza também não jogou bem, e o Vasco não só não consegue se defender, como o Vasco também não consegue criar nada. E pior, faltando 5 minutos para acabar o jogo, 8, 7 minutos para acabar o jogo. Quando é que o futebol brasileiro vai voltar a ter jogador que sabe terminar o jogo sem tomar o gol? Você vai chamar o adversário pro teu campo? Porra, cadê os caras que ficavam no pau da bandeirinha? Cadê o Fred que entrava no Fluminense no segundo tempo só para ser expulso? Irmão, é uma decisão. Você não dá a bola pro adversário. O que o Vasco faz? Dá a bola pro Fortaleza, fica todo mundo dentro da área e deixa os caras tocando a bola fora de área. Vem um filho da puta, dá uma caceta de fora da área, a bola entra. Porra, cara! Isso é a coisa mais básica do mundo, nem na várzea tu faz isso. Entendeu? E o Vasco vai lá e proporciona isso pro adversário. Porra, o time do Vasco tem um mental bizarramente fraco e não é de hoje. Então, além de contratar tecnicamente, o Vasco precisa tomar algumas providências na questão mental, de liderança com o time, porque o time do Vasco sente pra caralho um jogo contra o Sampaio Corrêa em São Januário. Imagina um jogo contra o Fortaleza, imagina quando for Palmeiras, quando for Flamengo, vai sentir, cara, vai sentir. Entendeu? O Vasco joga melhor fora de casa, sempre sem a torcida ajudando, do que em casa quando ele tem a condição de vencer, dado a ele o favoritismo por ser Vasco. Talvez alguns jogadores que jogam no Vasco hoje tenham qualidade técnica, mas não tenham capacidade mental de entender e de conseguir resistir ao peso da camisa de um Vasco da Gama. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina no futebol.